Como Deus pode transformar a tua fraqueza em força? Esse é o tema do nosso 25º dia. Já estamos juntos há 25 dias e eu quero te agradecer pela tua persistência, pela tua continuidade, porque isso também nos motiva a continuarmos. Quando a gente começou esse projeto, eu disse para Deus: Senhor, eu preciso de uma pessoa. Essa pessoa será o sinal que eu estou caminhando na direção do que o Senhor determinou para nós. E eu quero te agradecer por estar aqui até hoje. Muito, muito, muito obrigada. Espero que você já tenha ouvido o teu louvor, você já está habituado, que você está ouvindo o teu louvor, você está glorificando a Deus em tudo que você faz. E eu inicio este encontro, esse dia de hoje, pedindo mais uma vez para que nosso Senhor Jesus se coloque à nossa frente como nosso modelo. Que o Espírito Santo assente ao meu lado, de mãos dadas, me capacitando, colocando na minha boca as palavras que são necessárias para que o teu coração seja alcançado, para que o Senhor Jesus possa fazer morada eterna no teu coração. E peço, Pai, que o Senhor nos ouça, que o Senhor Jesus interceda por nós, que o Senhor nos revele quais fraquezas que nós temos que o Senhor já transformou, para que nós possamos usar isso como força para as pessoas que estão à nossa volta. Para que nós possamos, Pai, com esta força, ajudar outras pessoas a ser fortificado, a ser modificado, a ser frutificado com aquilo que nós já passamos também. Espírito Santo, eu te peço, estou aqui de mãos dadas contigo, me capacita para dizer as histórias certas, dar o testemunho correto daquilo que eu já vivi contigo, das transformações que o Senhor fez na minha vida, daquilo tudo que o Senhor já modificou em mim, para a honra e glória de Deus. E eu peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Eu me lembrei, enquanto orava agora, de uma história que talvez você já tenha ouvido falar, que foi sobre o meu aborto. Outra história que eu quero contar para você é sobre a minha separação, o quanto eu fui sempre uma mulher insensata, briguenta, reinenta, o quanto por muitas vezes eu fui masculina. Fui a pessoa que precisava trabalhar para trazer dinheiro para dentro de casa, mesmo com o Paulo, este homem que você acompanha nas redes sociais. Muitas vezes, gente, eu passei fome. Fome real, não era jejum, por arrogância, por orgulho, capaz que eu ia pedir para ele para a gente sair comer alguma coisa, sendo que ele não tinha me convidado para isso quando eu não tinha dinheiro. Por orgulho eu já me machuquei muito, sabe? E quando eu falo isso para você, hoje com essa, eu sei que você, quando você me olha, você percebe a verdade que está saindo da minha boca, e a verdade que está no meu coração. O Senhor Jesus está aqui e ele sabe que isso é verdade. Mas, gente, eu fui tão insensata, tão, tão insensata, que para gravar essa aula eu precisei colocar o meu anel de formatura. Não sei se você sabe, eu sou formada em Direito, eu ganhei esse anel da minha irmã como um anel de formatura. Deixa eu ir mais perto de ti. Então, ele tem a cor do direito, ele tem as 10 pedrinhas e ele tem a. Dá para ver? Ele tem a balança da justiça e as leis. Claro que eu já ressignifiquei o significado desse anel, né? É o sangue de Jesus, os 10 mandamentos, tudo aquilo que ele nos ensinou, o que ele nos ensina, ele sempre lembrar da justiça, do equilíbrio, daquilo que Deus faz por nós. E eu me lembrei também do meu curso de Direito, dos mais de 3.000 de divórcios que eu atuei como advogada, das centenas de famílias que foram restauradas quando eu estava trabalhando, porque eu vi as brigas dos meus pais, da quantidade de casais que eu ajudei a restaurar em plena pandemia, recorde de divórcio mundial, os atendimentos que a gente fez, a gente conseguiu ajudar aquelas pessoas a se reconciliarem, por tudo aquilo que eu tenho aprendido e tenho vivido com Deus. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas eu quero que você saiba que todas as tuas fraquezas vão ser transformadas em forças. Que Deus está te preparando, te capacitando para aquilo que você tem para viver quando você viver as suas promessas. Só que isso não é sem dor. Você pode ser teimoso e bater a cabeça na parede por mais vezes e seguir agindo de forma errada. E a gente falou ontem sobre você quebrar seus padrões, mudar suas crenças. Ou você pode, de fato, ignorar tudo que eu estou te dizendo. Mas eu sei que se você está aqui há 25 dias, você quer transformar suas fraquezas em forças. Você quer transformar os teus erros em aquilo que te fortalece. Eu estava lendo, eu falo para vocês, né? Anotem, anotem. Eu estava aqui lendo no meu caderno
Coisas que eu anotei aqui, ó, que eu precisava confessar para o meu marido. Insights, que a confissão tem poder de cura, que a confissão tem o poder de libertar. Eu não tenho vergonha de muitas coisas, mas meu marido já sabe. Meu marido sabe. Eu não tenho por que me envergonhar, eu não tenho por que impedir a graça de Deus com o meu orgulho de parecer perfeita. A minha mãe morreu de câncer e eu sei que o câncer dela era amargura, rancor, inverdades. Ela precisava manter uma imagem que não era real e não era para o mundo lá fora, era dentro de casa. O dia que ela pediu perdão para o meu pai sobre algumas coisas, para o marido dela, na verdade, né? Sobre algumas coisas, ele pediu para ela, eles tiveram um momento lindíssimo, assim. E eu acredito demais no que a gente está fazendo aqui, nos princípios, nas leis de Deus, naquilo que ele nos ensinou. Lembrando que os principais mandamentos, né? Nós temos os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento, mas Jesus nos disse: amai a Deus sobre todas as coisas e amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Veja, é amai-vos uns aos outros como eu, Deus, eu, Jesus, vos amei. Não é como eu e você temos capacidade de amar. E nisso a gente começa a transformar nossas fraquezas em força. A gente começa a reconhecer, por exemplo, eu não consigo amar tal pessoa, eu não estou conseguindo amar essa pessoa, eu não estou conseguindo contribuir com essa pessoa. Senhor, transforma isso em mim. E Ele vai transformando a nossa fraqueza em força. Eu tenho me visto, assim, me percebido uma mulher tão mais amorosa, tão mais gentil, tão mais cortês, tão mais... É tão melhor ficar perto de mim. Agora até eu tô aguentando ficar perto de mim. Nem a TPM mais me afeta como me afetava antes. E não mudou nada, mudou o amor de Deus em mim. E aí eu vou te convidar para a gente ir lá em 2 Coríntios, lembrando sempre, amados, tem uma parte que eu preciso te lembrar. Está lá em Provérbios 3, que diz assim, não imagine que o que tu tem na tua cabeça é o que vale. Não vai de acordo com os teus pensamentos, vai para a palavra de Deus. Então, se o que você está fazendo hoje te afasta da palavra de Deus, não foi Deus que mandou você fazer. Agora, se os teus comportamentos revelam Deus na tua vida, você está no caminho correto. Porque, por exemplo, eu tinha como fraqueza o mau humor, a grosseria. Eu dizia assim, eu sou sincericida, eu prefiro falar do que ficar quieta. Hoje, nossa, como eu tenho silenciado. Se não for para sair algo que edifique da minha boca, eu fico quieta, mesmo. Não tenho mais vontade de ficar pedindo satisfação, de ficar me justificando. Meu advogado é Deus. Meu advogado é Jesus. Acontece algo, meu advogado é Jesus. Ah, não vou perder tempo, delego tudo para meu advogado. E falo para ele, Senhor, se eu tiver certa, o Senhor vai colocar isso no coração da pessoa. Se eu tiver errada, me corrige. Me coloca no caminho reto. De que caminhar contigo. Está disposto a isso? Você, meu irmão, está disposto a isso? Percebe? E a gente vai lá para 2 Coríntios 12, 9, que diz assim: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. O apóstolo Paulo começa assim: 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho de carne, um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, o poder de Deus, se aperfeiçoa na fraqueza. Na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu te contei que eu estou de mudança, eu te contei que eu precisava vir aqui gravar, eu te contei algumas coisas pessoais nesses momentos que a gente está junto, e eu preciso te dizer, eu conheço a Juliana que eu sou. Eu não tenho força para fazer o que eu tenho feito. Eu não tenho energia para fazer o que eu tenho feito por tanto tempo. Só é possível pela glória de Deus. Eu tenho tido uma força, eu tenho carregado peso, subido e descido escada, dado topada do meu dedo que está com 3 pontos na escada, paro alguns minutos, choro e recomeço. Gente, é uma força sobrenatural, isso não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre Deus em mim. É sobre Deus naquela casa, sobre aquela casa sendo de Deus. Isso não seria possível.
Eu tô aqui gravando para ti e falei pro time, né? Eu tô incomodada de estar aqui, eu queria estar na casa. E talvez seja possível a gente gravar de lá. Talvez seja possível a gente preparar tudo isso aqui lá, para que eu possa gravar para você, para que eu possa estar com você e para que a gente possa fazer um momento bem precioso junto, sabe? Vai que, né? Se for para for um desejo de Deus, se for o direcionamento de Deus, vai acontecer. Pode ter certeza que vai acontecer. Entende? E aí, quando a gente começa a pensar assim, que as minhas fraquezas, Senhor, eu não dou conta, hoje eu não quero mais sair da casa que o Senhor me deu, Senhor, eu quero ficar lá onde o Senhor preparou para mim. Organiza as coisas, por favor, Pai. E Ele tem feito. Ele tem feito coisas sobrenaturais na minha vida. E eu espero de verdade que Ele também faça na tua. E a segunda parte que a gente vai é lá em Isaías 40, 29, que diz o seguinte: Isaías 40 é a parte do renovo, quando a gente renova as nossas forças. Ele diz assim, no 40, 29, ele diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ai, Deus, preciso de ti. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Teve um dia que eu fiquei limpando a casa sozinha até umas 9 da noite, 9 e pouco, e depois eu comecei a oração, 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 oração. E aí eu vou perguntando para Deus, Deus vai organizando, vai dizendo, vai me mostrando o que é possível, e eu me lembrei que para eu e o Paulo nos mudarmos na sexta, uma das coisas que é importante para o Paulo, gente, ele é uma pessoa, meu marido, que ele é muito metódico com as coisas dele. Ele faz tudo igual todos os dias. O Paulo é disciplinado nas rotinas. Então eu sabia que se ele não tivesse ao lado dele um criado mudo para deixar as coisinhas dele, a chave dele, ele organiza todas as coisas do mesmo jeito. Eu tô com ele. Eu e o Paulo nos conhecemos há 24 anos e que somos um casal há 14, tá? Eu tive a sorte de trabalhar para o Paulo antes, então eu conheço o Paulo antes de ser sobre mim. Então eu conheço alguns hábitos dele e sei como é que ele funciona. A mesa dele precisa ficar do mesmo jeito, a gente não pode mudar as coisas dele do lugar sem que ele saiba como é que estão as coisas. Eu pensei assim, eu preciso de um criado mudo. Eu vim no escritório buscar um criado mudo que eu tinha aqui, que ia funcionar bem lá, os levei para lá e ficou perfeito lá. Entende? Ficou assim, combinando até o tom da madeira, parece que é do mesmo ambiente. E ele chega, ele tem as coisinhas lá dele, do jeito que ele gosta, ficou perfeito. Ficou lindo. Tô te contando isso por quê? Para que tu saibas que mesmo quando estamos exaustos, a gente anda e não se cansa quando renova as nossas forças no Senhor. Lembre que as suas fraquezas serão transformadas em forças, desde que você reconheça as suas fraquezas. Nosso ponto cego, amado, amada, é quando a gente acredita que não tem fraqueza, que a gente é fodástico, que a gente é importante, que a gente é não sei o quê. Bobagens. Sem Deus, cuidado, porque o inimigo, o diabo pode te levantar, pode te colocar muito dinheiro, muito poder. Se você ler o livro de Jó, você vai perceber que o diabo pode te usar. E você acha que está tendo sucesso? Cuidado. Te falo como tua irmã, te falo como advogada, te falo como alguém que foi assessora de juízo e passou anos trabalhando com processos de famílias que foram destruídas pela soberba. Cuidado. Cuidado, tá? E aí eu quero te levar lá em Salmo 18. A gente vai ler no Salmo 18, do 32 ao 34, mas eu não posso ir para lá sem antes ler o Salmo 18, ainda no 1, que diz assim: Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Essa oração é a oração do meu marido todos os dias, para iniciar o trabalho que ele realiza. E lá em 32 ele diz: Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas.
Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Sem Deus, meu amado e minha amada, meu irmão, minha irmã, você não faz tudo o que precisa. E aí talvez você vai pensar naquelas celebridades, né? Aquelas pessoas que têm dinheiro. Vou falar nomes de pessoas públicas, como, por exemplo, a Anitta, a cantora Anitta, a cantora Luísa Sonza, a GK, não sei como é que pronuncia o nome dela. E aí vocês vão ver essas pessoas extremamente doentes, procurando espiritualidade. Aí você vai ver outras pessoas também que se dizem espiritualizadas, mas que não seguem preceitos. E essas pessoas caem em depressão, essas pessoas caem em rochas. E quando você começa a observar pessoas que têm caminhado com Deus, você observa que, apesar das dificuldades, elas seguem firmes. Mas ninguém fica livre de cair. Se você tiver intimidade com a Bíblia, em Salmos, você vai saber em vários livros da Bíblia, em Reis, Salmos, você vai ver o próprio Salomão de Provérbios. Se você for lendo, você vai ver que mesmo aqueles que tiveram o coração segundo o coração de Deus, como o próprio Jó, caíram. Se a gente não manter vigilância, se a gente não manter cuidado, se a gente não manter o hábito diário, nós seremos testados, poderemos tropeçar e cair. E se você cair, a coisa mais sensata a fazer é se arrepender, confessar, pedir perdão e voltar. Porque é nessa hora que Deus vai lembrar que as tuas fraquezas, a tua humanidade pode ser transformada em força, se você obedecer às ordens de Deus. Forte, né? Acabou de cair um insight aqui na minha cabeça. E eu encerro esse 25º dia de como Deus pode transformar suas fraquezas em força, lá em Filipenses 4:13, que a gente já falou sobre ele ontem, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Converse com Deus. Pergunte o que Ele espera de ti hoje. Peça para Ele orientação, que Ele te mantenha no caminho reto. Mantenha-se firme no teu jejum. Louve a Deus em tudo que te acontece. E quando te perguntarem como isso aconteceu, responda. O óbvio foi Deus. A gente se encontra amanhã, no 26º dia.